pessoal, seja bem-vindo ao canal Ano da Figueira. Se você não é inscrito, compartilhe o canal. Relógio de profecia. Rabino disse que a profecia de Ezequiel 34 está acontecendo bem diante dos nossos olhos. Como um pastor procura seu rebanho quando alguns animais em seu rebanho se separam, eu irei procurar meu rebanho e os resgatarei de todos os lugares para onde eles foram espalhados em um dia de nuvens de escuridão. Ezequiel 34:12. Um rabino que recentemente ganhou notoriedade por combater o que muitos estão chamando de tirania médica. Aí você vai entender o que você entende aí do outro lado. O que ele está falando? Tirania médica. Publicou recentemente um artigo explicando o atual plano globalista através das lentes da Bíblia, interpretando a profecia de Ezequiel. De acordo com o rabino Shania Weizmann, a profecia mencionada em Ezequiel 34 está ocorrendo agora mesmo em Israel e no mundo como um todo. No capítulo 34 de Israel, Hashem castiga os pastores de Israel por se apacentarem enquanto negligenciam o povo, explica o rabino Weizmann. Hashem então promete reunir seu rebanho de suas terras de exílio e devolvê-los a Israel, onde se estabelecerão em habitações férteis. Para os pastores, assim disse Hashem: vocês pastores de Israel, que estiveram cuidando de si mesmo, não é rebanho que os pastores devem cuidar? Vocês participam da gordura, vocês se vestem com a lã e matam os cevados, mas você não cuida do rebanho. Você não tem sustentado os fracos, nem curado os enfermos, nem enfaixado os feridos. Você não trouxe de volta o perdido, nem procurou o perdido. Mas tu os conduziste com um severo rigor e eles foram espalhados por falta de quem os cuidasse. Espalhados, eles se tornaram presas de todos os animais selvagens. Ezequiel 34, 2, 5. Relacionado a esses versículos aos tempos atuais, o rabino critica os governos mundiais por ter tratado seus cidadãos como ovelhas, acrescentando que estamos presos a pastores horríveis. Aí fala do governo mundial. Se existe algum governo no mundo que não seja controlado por gangsters globalistas, eles estão trabalhando nisso. Praticamente o mundo inteiro é governado pelos globalistas. O rabino Weizmann explica como Ezequiel, Deus castiga os pastores de Israel por se apacentarem quando negligenciam o povo. Mais tarde, no mesmo capítulo, Ezequiel profetiza que Deus retornará seu rebanho a pastos verdes. Como um pastor busca seu rebanho, quando alguns em seu rebanho se separam, eu irei procurar meu rebanho, os resgatarei de todos os lugares onde eles foram espalhados em um dia de nuvens e escuridão. E eu os tirarei dos povos e os reunirei dos países e os trarei para a sua própria terra e pastorearei nas montanhas de Israel, junto aos cursos de água e em todas as porções assentadas da terra. Ezequiel 34, 12 e 13. Mas caso alguém pense que essas passagens têm um final feliz, o rabino aponta como mais tarde no capítulo a ovelha gorda novamente arruína a água doce que Deus fornece às ovelhas menos poderosas, dizendo: não é suficiente para você pastar em pastagens escolhidas, mas você também deve pisar com seus pés o que resta de seu pasto? E não basta você beber água limpa, mas também enlaminar com os pés o que resta? E deve meu rebanho pastar no que seus pés pisaram e beber o que seus pés enlamearam? Aí está falando da questão globalista dentro de Israel. O julgamento de Hashem está pendente. Segundo essas passagens, Deus promete executar o julgamento dos animais gordos e as ovelhas magras que foram espalhadas e cujas águas contaminaram. Após esse julgamento, Deus então resgata seu rebanho deles, por fim estabelece o Messias para pastorear seu rebanho. Segundo ele, nós estamos vivendo nessa época. Lá em Israel, com essa crise mundial que teve, globalista, aquelas pessoas que são mais ricas, mais favorecidas, as ovelhas gordas, ficaram em uma situação melhor. Além de estar em situação melhor, pisam naquilo que era destinado àquelas ovelhas pobres, as fracas, que não tem muita coisa nem sobrevivência. E aí, esse é o tempo que seria levantado um Messias. Essa profecia foi parcialmente cumprida em nosso tempo. Rabino Weizmann explica, observando como, durante o exílio de 2000 anos, Israel estava desolado sob a ocupação estrangeira, mas desde 48 milhões de judeus voltaram para sua terra natal, que floresceu para eles como para ninguém mais. Isso aí é verdade, aconteceu, uma profecia realista. Vários livros de história relatam que quando os judeus estão
na terra de Israel, dominando ali, não estão sob exílio, a terra floresta. É um deserto que é algo assim espiritual. Hoje Israel produz vários alimentos que nunca um deserto teria. Inclusive também vende água para a Jordânia. Algo impossível. Mas quando Israel está sendo dominado por outra nação, é o inverso. Vira um deserto mesmo. É algo espiritual mesmo. Retendo as celebrações, mas o Rabino avisa que a nação de Israel ainda não está clara ao revelar que o rebanho de Hashem está sendo dominado por animais mais fortes dentre eles. Esses gangues pegam o melhor para si mesmo, que já é ruim, mas depois tratam as ovelhas mais fracas com desdém, estragando o que deixam para trás por pura maldade. Criticando a atual estrutura de classes socioeconômicas do Estado do Israel de hoje, o Rabino Wesley a decompõe explicando como existem duas classes em Jerusalém. Aqueles com privilégios especiais e aqueles que sofrem muito apenas para sobreviver. Isso não é porque Hashem não abençoa a terra e as pessoas, mas porque os animais gordos tomaram o controle de tudo e empurram as ovelhas para o lado. Mesmo assim, as ovelhas conseguem se dar bem e geralmente ficam contentes. Quando as ovelhas fat são a multitude mista. De acordo com Rabino, os pequeninos de Ezequiel descreve como ovelhas não estão mais se dando bem e nem estão contentes, avisando que o rebanho de Israel agora está sendo governado por um subconjunto maligno do povo judeu, conhecido como Erev Reb, multidão mista. Aí já falando governo de Israel, aí também joga na entrelinha do globalismo, um grupo desconhecido de pessoas que muitos acreditam ter conquistado posição de poder em Israel. Através de coisas malignas, eles chegaram ao poder a um pequeno grupo que domina Israel, que está se dando bem. Os animais gordos, os gangsters, Erev Rev, que governam a terra, abraçaram o plano globalista de controlar os recursos, criar escassez, destruir a capacidade das pessoas de sobreviver. O globalismo no mundo, vou falar bem assim, entre aspas, produz uma crise mundial, produz uma crise naquele lugar, e dentro dessa crise eles se beneficiam e o resto que se lasque. Diz Rabino Weizmann. Eles forçam as pessoas a perderem o trabalho, obrigam as empresas à falência, impõem muitas multas pesadas por respirar normalmente, aumentam o imposto e ainda mais dão um aumento aos seus compassos, depois zombam do que tudo é para nosso próprio bem. Eles nos vigiam, nos espionam, roubam nossa liberdade, nos transformam em ratos de laboratório e travam a guerra psicológica contra nós para nos manter na linha. Isso é verdade, todos nós somos espionados, quem tem mídia mais ainda, e sobre o laboratório ali, está bem claro o que ele está falando. Ele então criticou o sistema de passaporte verde como um tipo de ultimato instituído pelo governo, oferecendo aos seus cidadãos a morte, escolhendo uma arma biológica ou estrangulamento político, econômico e social. Esse passaporte é globalista. Não tem nem discussão. Deixando sujos esquilos insuficientes. Eles engordam o melhor pasto, depois deixam sobras sujas e insuficientes para as ovelhas fracas. Eles nos deixam sem opção. Resumindo, é isso. Eles criam uma crise, criam uma situação, você é vigiado e você ou aceita ou vai se lascar. E se aceita, também se lasca. Luz no fim do túnel. E embora ele admita não saber quanto tempo esse período vai durar, o Reb Wesley oferece uma fresta de esperança, explicando que eventualmente Deus intervirá e estabelecerá o Messias como nosso pastor justo. Aí seria a hora que o Messias teria que estar governando ou se manifestar, é agora, segundo o que ele está falando, que é nesse momento. Terminando com o apelo à ação, o Rabino observa essa profecia direta de Ezequiel, está falando diretamente para nós, deve nos fortalecer nesses tempos difíceis. Tudo faz parte do plano e está tudo sob controle. Precisamos orar para que Hashem julgue nossos opressores, nos livre de suas garras e restaure o reino de Davi sob a lei da Torá. O Papa Francisco diz
que o grande reinicialização deve incluir um desarmamento militar coletivo, concreto, uma espiritualidade verde, onde a terra é adorada. Esse Papa só afunda, né? Ele quer que seja desarmado o mundo inteiro, porque gasta muito com questões militares, e que a terra, a mãe terra, seja adorada como quase uma divindade. Era que faltava, é quase uma nova religião. Você colocar a terra como uma adoração, é como se fosse uma outra religião. E aí você pensa, vai desmilitarizar quem? Você acha que é os Estados Unidos? Não. Você acha que é a Inglaterra? Não. É só os países que, né, são pequenininhos, que não causa dano nenhum. Eu tinha uma matéria para mostrar para vocês que eu não estou achando ela. No Japão, eles fizeram uma pesquisa sobre a picada e descobriram, né, a lucifrase lá, nessa pesquisa em ratos, e que eles têm, dentro dessa lucifrase, componentes que conseguem conectar com a internet, tipo a sua localização, eles conseguem te rastrear. Eles vêm com umas substânciazinhas que vêm com rastreamento. Aí o Japão, né, depois que já tinha todo mundo levado a picada, fez essa pesquisa. Estão tirando essa matéria, eu não estou achando ela mais. Depois, se você quiser procurar sobre o Japão, é muito interessante. Você que foi picado, você tem um rastreador nano, bem nano, assim, bem pequenininho, em nanopartículas, com a lucifrase. É uma pesquisa que o Japão fez e que agora eles estão lá, né? Não aceitou o que eles descobriram, mas agora todo mundo já foi. E é muito interessante essa matéria, depois você procura no Google. Então é isso, que Deus abençoe vocês.